O ano é 1789 e os Estados Unidos ainda se recuperam da Guerra da Independência. Apesar da vitória e da saída do domínio britânico, o país está em dificuldades. O território está fragmentado e os estados estão muito endividados. Mas isso está prestes a mudar. No dia 11 de setembro, o presidente George Washington nomeará um certo Alexander Hamilton como secretário do Tesouro. Um imigrante de 34 anos que superou a pobreza e chegou ao topo. Embora muitos duvidem que ele seja o homem certo para um cargo importante, Washington confia nele. Em breve, toda a América poderá julgar se essa confiança é justificada. Alexander Hamilton nasceu em 11 de janeiro de 1755 em Nevis. Seu pai abandonou a família e sua mãe faleceu de febre amarela quando ele tinha 13 anos. Ele morou com seu primo por um tempo, mas ele logo cometeu suicídio. Alexander arranjou trabalho como balconista local. Com apenas 16 anos, ele dominava as taxas de câmbio e negociava diariamente com capitães de navios. Sua habilidade era tanta que o dono da empresa lhe entregou a administração durante sua ausência de 6 meses. No final de agosto de 1770, um furacão devastou a ilha, tornando a vida de Alexander de cabeça para baixo. O evento devastador provocou fortes emoções no jovem de 17 anos, as quais ele descreveu em detalhes em uma de suas cartas, que também foi reproduzida no jornal local. As pessoas admiraram a escrita de Hamilton e logo identificaram seu grande potencial. Dessa forma, eles organizam uma campanha para levantar recursos e em 2 meses, Alexander parte para a América com o objetivo de se educar, ganhar respeito e fama. Alexander iniciou seus estudos no King's College em Nova York em 1773, quando ideias revolucionárias ganhavam espaço nas colônias. O território pertence à Grã-Bretanha, liderada pelo rei George III. O governo continua impondo novos impostos às colônias e os americanos nem sequer têm representação no Parlamento de Londres. Assim, até mesmo Alexander é cativado pela ideia de mudar a situação. Apesar de ser um imigrante, ele escreve panfletos contra o domínio britânico e, quando chega a hora da luta armada, monta uma unidade militar estudantil que, entre outras coisas, consegue roubar os canhões da guarnição britânica. Os eventos atingem seu clímax no 4 de julho, quando a América declara sua independência. O King's College fecha por causa da escalada dos combates, e Hamilton se dedica totalmente à guerra. Ele acredita que no campo de luta pode mostrar heroísmo e ganhar respeito. Mas então surge uma oferta que ele não pode recusar. O renomado general George Washington escolhe o jovem de 21 anos como seu ajudante de campo. A partir desse momento, Alexander escreve todos os discursos importantes para ele, e o mesmo acontece com a correspondência do general. Assim, a maioria dos escritos de Washington dessa época vem da pena de Hamilton. Para alguns, essa carreira teria sido o sucesso de uma vida inteira. Mas para o ambicioso Alexander é apenas um trampolim. Estamos agora em 1780. Alexander casou-se com Elizabeth Schuyler, filha de um político americano muito rico. Embora continue a servir Washington após o casamento, ele se sente cada vez mais como um mero funcionário. No final, ele renuncia ao cargo, e é somente quando ameaça deixar o exército que ele finalmente consegue o que queria: um posto de comando em um batalhão de infantaria. Em setembro e outubro de 1781, ele e seus homens participaram da Batalha de Yorktown, um dos últimos grandes combates da Guerra da Independência. Na fase final, Hamilton e seus soldados capturam uma das principais fortificações britânicas, conhecida como Reduto número 10, forçando a rendição. A América vence e Hamilton volta da Virgínia para Nova York para estar com sua esposa e seu filho, Philip. Mas levam mais 2 anos até que o Tratado de Paris seja assinado, no qual a Grã-Bretanha reconhece oficialmente a independência americana. Durante esse período, Hamilton consegue obter sua licença de advogado, mas sua paixão é a política. A jovem América está desunida, endividada e ninguém sabe realmente como seguir em frente. Ainda existe um Congresso Confederado, formado durante a guerra, e Hamilton atua como um dos representantes do estado de Nova York.
mas é uma instituição fraca e fragmentada. Em maio de 1787, Hamilton chega a Filadélfia para se juntar a quase 60 delegados. Assim, após 4 meses de debates cuidadosos, a Constituição de 4 páginas que mudaria a forma dos Estados Unidos da América para sempre é finalmente redigida. Mas nem todos os Estados-membros concordam com a proposta. A centralização estadual do poder é vista como contrária à Revolução Americana, e muitos consideram a estrutura proposta semelhante à monárquica Grã-Bretanha. Hamilton, portanto, decide resolver a crise da maneira que sabe fazer melhor, com uma caneta na mão. Juntamente com os políticos John Jay e James Madison, ele começa a escrever ensaios que ficaram conhecidos como The Federalist Papers. Nos 7 meses seguintes, 85 artigos defendendo a Constituição foram publicados nos jornais. Jay produziu 5 deles, Madison 29. Os outros 51 serão escritos pelo próprio Hamilton. Como resultado, em 17 de junho de 1888, a Constituição dos Estados Unidos é ratificada. Os Estados Unidos entram em nova era com liderança de George Washington e John Adamson. Alexander Hamilton assume o Tesouro e Thomas Jefferson o Departamento de Estado. No entanto, houve tensão entre os 2 ministros desde o início. After 4 months of debate, the 4-page Constitution that would permanently change the United States is finally written. As diferenças entre os 2 partidos políticos, federalistas liderados por Hamilton e jeffersonianos republicanos, começam a se cristalizar. Entretanto, a lista de inimigos de Alexander não se limita a Jefferson e seus associados mais próximos. Talvez ainda mais intolerável para ele seja o republicano Aaron Burr, advogado e procurador-geral de Nova York, que agora também ganhou assento no Senado, às custas de Philip Schuyler, sogro de Alexandre. Hamilton e Burr têm sido muito pouco caridosos um com o outro, na esperança de quebrar o vaso do outro em um escândalo político. O mais próximo é provavelmente Alexander, no final de 1792. Acontece que ele está tendo um caso com essa Maria Reynolds há cerca de 1 ano. A posição, no entanto, não é tanto sobre a vida amorosa de Hamilton, mas sim sobre o fato de que Hamilton gradualmente pagou ao marido dela uma boa quantia de dinheiro ao longo daquele ano. Felizmente, Hamilton tem cartas escondidas que provam com segurança que não se tratava de desvio de fundos estatais, mas de chantagem comum. Se ele não tivesse pago a Reynolds, teria tornado público seu caso com a mulher. Essa explicação é suficiente para os congressistas, e eles concordam que não é necessário sensacionalizar publicamente o escândalo. O nome de Maria Reynolds ainda virá à tona. No final de 1793, um triste evento atinge a família de Hamilton. Elizabeth sofre um aborto espontâneo e ele decide renunciar como secretário do Tesouro. Ele deixa muito trabalho acumulado. Por exemplo, ele foi fundamental para a criação do First Bank of the United States ou para garantir que as dívidas de guerra de cada estado fossem financiadas pelo Tesouro Federal. Ele também restaurou as relações comerciais com a Grã-Bretanha e implementou tarifas e taxas financeiras, como um imposto sobre o uísque que aumentou a receita do Estado. A partir de janeiro de 1790, Hamilton volta a advogar e se dedica aos filhos, mantendo envolvimento com a vida pública e escrevendo discursos para o presidente. Mas 2 anos passam rapidamente e a América se prepara para uma nova eleição. Quando Washington se aposenta, fica claro que o país está prestes a mudar. John Adams, do Partido Federalista, comandará os próximos 4 anos. No entanto, segundo a Constituição, o vice-presidente Jefferson é republicano e os federalistas estão fracos. Os eventos daquele verão também não lhes deram muito prazer. 5 anos de negociações de Hamilton com Reynolds vazam para os jornais. Alexander decide resolver o assunto de uma maneira incrível. Publica um panfleto informando detalhadamente sobre infidelidade e não corrupção. Ele cria o que provavelmente é o primeiro grande caso sexual da história americana, mas acredita que limpou seu nome de uma vez por todas. No entanto, isso é uma ilusão, e os republicanos rivais lavam as mãos. Eles não poderiam pensar em uma maneira melhor de constranger um ex-secretário de Estado e possível candidato à presidência. Nos anos que se seguiram, Hamilton continuou a agir como um canhão solto. E então, quando George Washington morre em dezembro de 1799, ele perde seu maior apoiador. Isso fica evidente quando discute com Adams.
Alexander contradiz a afirmação de que Hamilton é um aliado dos britânicos em um de seus panfletos. As brigas entre os dois federalistas resultaram em um enfraquecimento ainda maior do partido e na vitória de Thomas Jefferson na eleição presidencial de 1801. Para piorar, o arqui-inimigo de Hamilton, Aaron Burr, se torna vice-presidente. Mas o pior para Alexander é a morte de seu filho Philip, de 19 anos, em uma briga. Embora hesitasse em ir ao duelo, o pai o convenceu de que era uma questão de honra. A morte de Philip assombrará Hamilton para sempre, e ele nunca se recuperará da perda de seu amado filho mais velho. Hamilton continuava enfrentando o destino instável. 3 anos depois, ele mesmo foi desafiado para um duelo por Aaron Burr, devido a constantes discussões e insultos. O duelo entre o primeiro secretário do Tesouro da América e um vice-presidente em exercício é algo bastante único, especialmente porque ambos moravam em Nova York, onde os duelos eram contra a lei. De qualquer forma, está claro que depois de enviar seu próprio filho para o duelo, Hamilton não pôde recusar o desafio de Burr. Em 18 de julho de 74, de madrugada, Alexander Hamilton nadou pelo rio Hudson até Nova Jersey. Ainda não se sabe exatamente o que aconteceu no duelo. De acordo com alguns relatos, Alexander tomou a decisão antes do duelo de desperdiçar sua chance e não atirar. Pode ter sido um compromisso para obter sua honra, mas ao mesmo tempo não agir contra suas convicções morais. No final ele dispara, mas seu tiro atinge um galho acima da cabeça de Burr. Se isso foi intencional, os historiadores discutem até hoje. Uma coisa é certa, o vice-presidente Burr mirou com muita precisão. Seu tiro atingiu Hamilton no abdômen. Ele passou várias horas em agonia antes de, cercado por sua família, Alexander Hamilton dar seu último suspiro em Nova York. Assim morreu um homem que, em apenas 49 anos de vida, fez mais pelos Estados Unidos do que a maioria de seus sucessores. Um homem que, por meio de sua própria coragem, intelecto e energia, conseguiu sair de uma situação devastadora para o topo e realizar o quase impensável em seus 5 anos como secretário do Tesouro. Mas o mais importante é que ele teve uma profunda influência na criação dos Estados Unidos, como os conhecemos hoje. Um país centralizado com um exército unificado e uma moeda federal forte, o dólar americano. Portanto, faz todo o sentido que a nota de $10 ainda tenha seu retrato. A face do homem que auxiliou a transformação de um país sem força em uma superpotência com bancos.